Olá, olá! Muito boa tarde para cada um de vocês que está aqui acompanhando comigo mais uma entrevista nesta Semana do Futuro do Trabalho com profissionais que estão nos inspirando demais para que a gente tenha novos pontos de vista, para que a gente desenvolva a nossa criatividade e a gente reforce assim o nosso pensamento criativo. Olha, nós hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalho, muitas pessoas têm dito, né, que não tem muito o que comemorar, mas eu entendo que este é um dia, então, para a gente refletir e a gente olhar, então, agora do presente para o futuro com novas perspectivas. Agora eu terei uma das entrevistas mais esperadas da semana com a médica psiquiatra Ana Barbosa Silva, autora de vários best-sellers. E uma das pessoas mais incríveis que eu conheci já há alguns anos. Oi, Ana. Tudo bom? Você? Tudo jóia, meu amor. E você? Muito bem. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Que isso, é um prazer. E vou contar uma coisa para você. Como eu falo Pode. muito de verdade. Estava aqui na minha cabeça que o horário da nossa entrevista era 5h30. Não, tudo bem, não tem problema. E eu, fazendo as publicações do dia 1º, muito tranquila, assim. Eu falei, nossa, eu estou adiantada, né? Me desculpe. Não, eu não vou fazer, não falo nada porque eu tenho déficit de atenção. Então, eu nunca achei que o erro não seria meu. Aí eu entrei, estou aqui 5 minutos, 8 minutos. Eu falei, gente, onde está a Isabela? Aí eu Nossa, mandei aquele. Não tem problema nenhum. obrigada pela compreensão. Que isso? Ana, desde segunda-feira eu estou conversando com vários profissionais, futuristas, líderes, e tentando trazer novos olhares para o futuro do trabalho. E entendo que falar contigo sobre saúde mental, sobre a habilidade que a gente precisa ou ter, ou desenvolver, ou reforçar, a habilidade emocional, ela vai ser muito importante para N situações. Para a vida, né? Para Para a tudo, vida. né? Não só para o trabalho. E aí, Ana, eu coloquei, né, na nossa publicação aquela frase que você me disse que é muito marcante. Depressão, excesso de De passado. passado, estresse, excesso de presente e ansiedade, excesso de futuro. Toda vez que eu expresso a sua frase, dando inclusive o crédito, as pessoas ficam assim, como eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, eu queria começar a nossa conversa com um pouco ouvindo mais você sobre esses 3 conceitos e entendo que a gente está, nesta quarentena, vivendo muita ansiedade. Mesmo quem não tinha ansiedade está desenvolvendo. Eu acho que a gente está vivendo estresse e ansiedade, né? O estresse por não saber exatamente aqui e agora como é que vai ser o hoje mesmo, né? Então está todo mundo com excesso de informação, o que me deixa também um pouco preocupada, porque eu acho que a gente tem que se informar, mas a gente tem que ter cuidado que a gente está vivendo um momento, já não só agora, mas já há um tempo, de excesso de informação. Excesso de informação não quer dizer conhecimento, não quer dizer qualidade de informação. Porque o excesso de informação pode, ao contrário, pode adoecer. Pode causar um estresse, deixar o cérebro no estado de alerta, principalmente dependendo da qualidade dessa informação. Então, muitas pessoas que passam o dia inteiro vendo notícias não estão sendo informados ou estão sendo mal informados. E isso acaba levando com que o cérebro haja como se ele estivesse diante de uma guerra, mas uma guerra dentro de casa, ao seu lado, né? Então, isso faz um estado de alerta total, que só faz a gente adoecer, só faz a pessoa estar ali descarregando uma adrenalina, uma noradrenalina imensa, o que carrega a gente de excesso de pensamentos negativos. O que deixa de ser um estresse passa a ser uma ansiedade, que as pessoas ficam, bom, como é que vai ser depois que isso passar? Como é que vai ser? Eu vou ter meu emprego? Eu não vou ter meu emprego? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou me reinventar? Então, nesse exato momento, a gente tem uma epidemia real, de um vírus real, a gente tem uma epidemia de estresse, a gente tem uma epidemia de ansiedade. A epidemia de depressão
vai ocorrer, mas leva um pouquinho mais de tempo. Uau! A Organização Mundial da Saúde disse, né, falar sobre saúde mental em uma pandemia é prioridade. Eu me lembro quando eu te conheci anos atrás, né, para te entrevistar para o livro que deve sair nos próximos meses, quando o novo normal chegar, e você me deu o cérebro, né, na mão. E com muito carinho você falava, precisamos cuidar mais do cérebro. Eu confesso que até aquele momento eu não tratava o meu cérebro com tanto carinho como eu deveria. E hoje, acredito que nós estamos tendo uma boa oportunidade, doutora, de falar mais sobre o assunto, porque você pode se proteger do vírus, já sabemos como, mas precisamos nos proteger, então, de problemas relacionados à saúde mental. Para quem está muito ansioso, né? Para quem está com este excesso de informação, mas também está com muito medo do futuro, como é que a gente pode, então, limpar todas essas bagagens para a gente seguir um caminho mais leve? Eu acho que se a gente lembrar que nada na vida é certo, nada. Então, esse tempo que as pessoas estão achando que vai voltar ao normal, que a gente tinha controle de tudo, é uma mentira. Na realidade, a vida, a gente não tem controle de quase nada, né? Então, eu acho que a gente tem que rever esse conceito do que é a vida, de fato, o que a gente tem controle ou não tem controle. E isso é fundamental a gente aceitar que quase nada está sob o nosso controle, porque senão a gente nunca vai ser feliz. E isso talvez seja um dos grandes estresses da vida profissional, porque as pessoas insistem em achar que elas vão controlar todos os acontecimentos. Nós não vamos controlar todos os acontecimentos, né? E aí a gente tem que começar a entender que essa questão de ter o controle é confundido como eficácia, né? Tipo assim, então, se eu tenho o controle toda da minha vida, eu estou sendo uma pessoa produtiva. Não, está sendo uma pessoa burra. Porque uma pessoa condizente com a condição humana, nós somos humanos. E nós temos que entender que a vida é absolutamente cheia de falhas e de imprevisibilidade. E a gente tem que surfar com muita dignidade no que é isso, né? Na imprevisibilidade da vida. Isso que é a beleza da coisa e que a gente não consegue aceitar. E eu digo que as pessoas adoecem mais hoje porque elas não aceitam que a condição humana é imprevisível. Não aceitam que a condição humana é imprevisível. E você acredita que a crença do não poder errar também facilita que promova essa continuidade de viver em um estado que não é bom? Por exemplo, eu estou numa situação que não é boa, mas por medo de errar ou por medo de tentar, eu vou ficar aqui mesmo? E isso Com certeza. Com certeza, é o tal da zona de conforto. Zona de conforto é um lugar maravilhoso, quentinho, fofinho, aquecido. Só tem um problema, lá nada de novo ocorre. Então, assim, a gente não evolui em nada na zona de conforto. Então, quando a gente não aceita o erro, quando a gente não aceita que vai ter horas na vida que a gente vai ganhar menos, tem horas na vida que a gente nem sabe se vai ter o dinheiro para pagar o que tem que pagar no final do mês, e mesmo assim a gente tem que seguir em frente. É aquela coisa, tipo assim, é preciso muita coragem para poder ser feliz. Felicidade não é para covardes, é para corajosos. E eu acho que o ser humano, com todas as facilidades que a tecnologia trouxe, fez com que ele ficasse muito medroso. Nós perdemos aquela função do homem primitivo. O homem primitivo, ele não tinha escolha. Ele ia à caça porque ele tinha que comer. Ele improvisava um lugar para passar a noite, fazia uma fogueira, porque ele tinha que parar de andar para continuar andando no dia seguinte. O homem moderno, ele se tornou um homem muito pouco proativo, muito covarde, né? As pessoas estão muito covardes. E isso é uma coisa assim. E outra coisa, as pessoas também não estão pensando no que elas estão... no que é a profissão. Eu não gosto de falar de profissão. Eu não gosto de falar do trabalho. Eu gosto de falar de ofício. Ofício é aquilo que a gente nasce com alguns talentos, né?
E, em geral, a gente vai matando esses talentos. Talvez até por comodismo, talvez até por acomodação, por zona de conforto. Mas é um fato. Quando a gente vai matando esses talentos, a gente deixa de pegar o talento é gift, né? É o presente do universo que foi dado a gente. Por isso que cada um tem seus talentos. Se a gente não faz da nossa vida, não dá sentido à nossa vida, utilizando nossos talentos, a gente acaba declarando que a gente não veio aqui para nada. Então, assim, o homem moderno perdeu a noção de que a vida, como ela é materialmente, como ela é vendida para a gente, é desprovida de qualquer sentido lógico, porque você nasce um bebê sem cabelo, sem dente. Aí você cresce, vai aprendendo, aprendendo, bota cabelo, bota dentinho. Chega lá um tempo, você começa a perder o cabelo, começa a perder o dentinho, começa a perder a memória e morre. Qual o sentido lógico disso? Nada. Materialmente falando, nada. Mas a gente tem que ter um sentido que é, se isso não tem um sentido lógico, eu tenho que dar a ele um sentido transcendente. Essa é a função de qualquer ser humano. Esse é o grande ofício de qualquer ser humano. Sacralizar a vida. E eu torno sagrada a minha vida quando eu dou sentido à minha vida. E o que é dar sentido à vida? É utilizar esse presente que o universo te deu, seja lá qual for ele, e utilizar aquilo para dar sentido à sua vida. E mais, eu tenho que dar sentido à minha vida, exercendo meus talentos, como eu tenho que fazer com que os meus talentos sejam um fator de soma na vida dos outros. Aí o sentido da vida e o propósito da vida. Sentido, exercer meus talentos. O propósito é dividir com os outros. Aí eu estou exercendo a função de ser um ser humano de verdade. Porque você pensa bem, Isabela, qual é a função do Sol? Do astro Sol? Tudo. Vida, calor. Aquecer, da vida. Qual é a função de uma planta? Fazer a fotossíntese. Qual é a função de uma pedra? Ser um objeto forte e resistente, né? Para que a gente possa usar. Então, o sol se realiza em nos dar vida, em nos aquecer, né? A pedra em ser pedra, a planta em ser planta. Como que o ser humano se realiza? Em ser humano, que nós somos os únicos animais que temos o livre-arbítrio para dar sentido à vida. Todos os outros não, o sentido é imposto pela natureza. Então, assim, é uma grandiosidade que a gente não percebe. E se a gente não percebe isso, a gente também não vai fazer nenhum trabalho com esse sentido. E por que a gente vai ficando estressado com o trabalho? Porque a gente não está exercendo a função essencial, que é primeiro ser um ser humano, de verdade. Perfeito. A sua frase, tenho certeza que está emocionando muitas pessoas. Eu tirei os comentários daqui para que elas te vejam. Já já eu volto. Pode botar, não tem problema nenhum, pode botar. Eu sempre fico dividida, deixa o comentário ou não. Algumas pessoas pediram, tira o comentário, então eu vou tirar um pouquinho e já eu volto. Doutora, lindo isso que você disse. E a vocação, eu entendo que muitos de nós não percebemos cada talento que nós temos porque entramos nessa onda do se é este trabalho que está dando dinheiro, eu vou fazer isso. Que é um movimento de manada. Isso. O homem moderno, ele tem essa tendência a ter um movimento de manada, né? Então, por exemplo, todo mundo compra, nós mulheres, todo mundo compra a bolsa que está na moda, e todo mundo igual. Aí os homens têm aquela coisa, o relógio que está na moda. Então... Oi? O corte de cabelo, por exemplo. O corte de cabelo, a maneira de vestir. Então, assim, nós deixamos de ser indivíduos, ser humanos de verdade, para ser um animal de manada. E nós ganhamos um cérebro mais sofisticado, nós temos a tal da consciência, que nos diferencia demais dos outros animais, que é uma consciência em que você tem noção do que você veio aqui para fazer. Todo ser humano, essa história tipo assim, eu não sei o que eu faço. Você pode não saber, mas você sabe que está no caminho errado. Ou de maneira racional, ou de maneira intuitiva, ou de maneira emocional, porque o cérebro te adoece.
E aí eu lhe pergunto, quando você não está fazendo o que você nasceu para ser, Para. a chance de eu adoecer é maior. Muito maior. Muito. Porque, assim, o que seria do Sol se ele não aquecesse? Vamos supor que o Sol congelasse. Tudo que depende dele ia adoecer. Ele também ia adoecer. O dia que o Sol parar de explodir, parar de queimar a gente, ele está doente. Ele está totalmente doente. Talvez isso aconteça um dia, mas vai ser exatamente como a gente adoece, por idade, por falta de funcionalidade. O que é o adoecimento? É quando eu deixo de exercer algo de maneira funcional. O que é o funcional? Eu ser o que eu tenho que ser, naturalmente. Se eu estou numa trilha, se eu estou numa caminhada profissional, pessoal, que não é a minha, porque muitas vezes você vai estar em lugares e não é ali ainda que você tem que chegar, mas são etapas dessa caminhada maior que é a vida. Mas se eu não estou, tem sempre sinais. O corpo dá sinal, a mente dá sinal e a intuição dá sinal. Porque assim, você pode estar num emprego maravilhoso, mas alguma coisa te diz que alguma coisa está errada. E E você nem Ana, sabe às vezes. bom, as suas respostas me abrem aqui tantos caminhos, eu preciso focar aqui para não me Vai perder, lá. senão a gente é gigantesca. Agora você falou sobre intuição. Uhum. Vivemos até hoje num ambiente profissional, a maior parte dele, em que nos exige muita técnica. E intuição nunca foi valorizada. Habilidades emocionais nunca foram valorizadas. Embora ontem eu ouvi do Rui Shozawa, do Great Place to Work, dizendo que a maior parte das pessoas são contratadas pelas habilidades e são demitidas pelos seus comportamentos. É verdade. Então, quando você traz intuição, você acredita que intuição, as habilidades emocionais podem garantir os empregos no futuro, porque se todos têm a mesma técnica, o que vai diferenciar uma pessoa da outra vai ser essas outras habilidades. Como é que você vê a intuição agora no futuro? Eu acho que intuição é sempre a nossa consciência te dando um sinal. E eu acho que não é nem no futuro, eu acho que já é agora, né? Eu acho Sim, que foi desde sempre. Então, assim, saber ouvir o que é a consciência. A consciência não são nossos pensamentos, tá? Porque se você pensar bem, não tem uma hora, assim que você acorda de manhã, antes de levantar, antes de qualquer coisa, tem uma hora que você não está pensando nada, mas a tua consciência já está ali, te esperando. Então, assim, consciência é além do que eu penso. É como se fosse o grande observador que te observa. É como se fosse um Deus numa versão muito pequenininha. Como se fosse uma fração divina, uma fração sagrada. Então, assim, se a gente não tiver esse nível de consciência e não elaborar essa coisa que vê a gente de fora, a gente vai estar sempre cometendo muitos erros. Porque essa consciência ela está além do tempo, está além do espaço, e já existia antes da gente existir materialmente. A sim. consciência é a nossa eternidade, é essa coisa. Quanto mais a gente entra em contato com ela e percebe, aceita e legitima, mais a gente vai, o tempo inteiro está indo para o caminho certo. Agora, Mesmo que quando você não mexa nisso, ela vai te levar para o caminho certo. Perfeito. Quando você fala, né, a intuição é presente e futuro, eu concordo contigo. Mas volto ainda um ponto. Todas as pessoas com quem eu converso e que abrem mão das suas intuições se arrependem depois. Que é aquela fala assim, eu devia ter feito aquilo, né? Eu pensei nisso, mas não materializei a minha ideia. Por quê? Existe esse grande medo de ouvir o que está dentro, essa voz interna. Tem até um documentário chamado Inside, que é o Mar de Dentro, que fala sobre o poder Uhum. da intuição. Né? Então, o que eu queria ver contigo é o seguinte: como os profissionais poderão exercer suas intuições nos ambientes de trabalho, criando sua personalidade, sem criar problemas? É Mas possível? aí a intuição ela não é problemática. O grande problema é que as pessoas não têm coragem de assumir suas intuições.
Porque eu Isso. posso perfeitamente ter uma intuição, falar para o meu chefe e ele olhar para mim, você está louca. E isso foi o que aconteceu quando eu fiz meu primeiro livro, O Mentes É, Inquietas. como foi? Porque o primeiro livro, na realidade, o cara tinha me pedido para escrever um livro. E aí, quando eu entreguei, eu falei, pode ser qualquer tema? Ele falou, pode. Eu fiz o Mentes Inquietas. Quando eu cheguei lá, ele falou, não, mas eu queria um de compulsão de compras. Ué, Falei, não foi isso que você me falou. Aí eu só sei que ele, não, eu quero compulsão de compras, você guarda esse. Eu saí de lá, rasguei o contrato. Ele ficou enlouquecido, disse que nunca mais eu ia escrever um livro na minha vida, e eu não pretendia mesmo escrever. É, E aí eu fui, vendi um carrinho que eu tinha, um Peugeotzinho 107, eu acho, e fiz tudo em livro. Mas eu não sabia que tinha que distribuir. Então, depois eu fui ver, fui na letra de expressões, fui no argumento e comecei a vender. O livro estourou, né? E acabei vendendo para uma editora e começou a carreira de escrever, que eu nunca pensei que fosse fazer isso na minha vida. Eu uau. confesso que na hora eu sabia que eu tinha que publicar aquele livro. E o fato daquele cara ter me ameaçado me deu a raiva, e com raiva a gente é corajoso. Então, Uau. assim, a minha raiva, jamais eu vou ter raiva de discutir, de xingar alguém, nada, nada disso. Mas a raiva é uma energia muito produtiva, que em geral a gente usa mal. A gente Uau. usa a raiva para xingar, para não sei o quê. Eu, toda vez que tenho que escrever alguma coisa, eu fico torcendo para alguém me deixar com raiva. Ah, Porque é um desafio, porque é a hora que eu falo assim, eu vou responder essa pessoa, mas eu vou responder aqui na Constituição, né? Escrevendo juridicamente, legalizado, e eu vou dar minha resposta. Então, assim, a caneta para mim, porque eu ainda escrevo a caneta, literalmente, são 9 bics, são uau. 9 bics por livro. A caneta ainda é a minha maior arma, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas, torna a dizer, é medo. A intuição, ela sempre existe, ela sempre está presente, porque nós somos seres humanos. Então, se somos seres humanos, temos uma consciência, essa consciência se manifesta muitas vezes na forma. Você pode nunca ter meditado, nunca ter feito nada para entrar em contato com essa consciência. E mesmo assim, ela fala com você, que é Fala. através da intuição. A pessoa, em princípio, ela tem medo, porque não está convencional. Foi aquilo que você falou. A gente hoje tem profissionais extremamente bem formados tecnicamente, mas extremamente mal formados em humanidade. Sim. E aí a humanidade, ser ser humano de verdade, requer essa coragem para você transcender. Tem uma hora que você tem que se individualizar. Você tem que ser você. E ninguém será por você. Você vai ter que ter coragem para fazer isso. Perfeito. Eu adorei quando você compartilhou conosco esse momento que poderia ter sido o fim e foi o recomeço. E na verdade foi o começo, Foi o né? começo de uma outra profissão que eu não sabia que eu tinha. Absolutamente. Eu também, antes desse livro que eu publico, eu ouvi dois nãos, né? Assim como você, não, não é isso. Mas continuei. Muitas pessoas, ao ouvirem o não, paralisam. Exatamente. Isso tem a ver com o quê, Ana? Para depois a gente falar sobre agora o sucesso do trabalho, o sucesso na vida. Mas este medo que paralisa e fala, mas se fulano não gostou, então não vou continuar. Isso é muito ruim, né? É muito ruim porque você está botando a sua legitimidade, o seu, a sua capacidade de autoavaliação na mão de outra pessoa. É que nem falar assim, Isabela, vamos parar aqui um pouquinho, vamos fazer o seguinte, eu estou ocupada, eu vou estar ocupada amanhã, às 18 horas. Você pode ir na casa do meu namorado, transar com ele e me mandar o meu orgasmo? Não vai rolar. Essa questão de você ser você não pode ser terceirizado. Não pode ser terceirizado. Por isso que assim, o autoconhecimento e a aceitação da sua condição humana, da grandiosidade que é ser um ser humano, não tem como terceirizar. E as pessoas estão terceirizando. As pessoas no trabalho terceirizam tudo hoje. E estão achando que vão terceirizar
a hora que você tem que ter um desafio. Isso também se reflete na política. As pessoas estão querendo um salvador da pátria. Não terão, não haverá. Não é porque não existe uma pessoa boa ou correta. Existe. Mas salvador da pátria, nós primeiro nos salvamos. A salvação é a identificação do pessoal. E aí a gente divide essa salvação coletivamente. Mas não existe. E esse primeiro passo, principalmente essa geração mais nova, que é muito mimada, que é muito tecnicamente bem composta, que sempre tiveram tudo, eles não arriscam nada. Não precisa nada, Isabela. A coisa que eu mais recebo em consultório hoje são adultos jovens, na sua faixa de 30 anos, que vão me consultar para perguntar se eu não poderia dar uma declaração que o pai, aos 70 ou 75 anos, poderia se aposentar e passar os negócios para eles. Uau! Aí eu falo assim, você sabe o que é herança? Sei. Herança é depois da morte. Você não está entendendo? Você tem que ir no dicionário. Então, famílias que os pais batalharam horrores, hoje os filhos têm raiva porque ele não vai embora. Eles não entenderam que aquele pai se tornou aquele grande homem ou aquela mãe porque ele não vai embora. Ele está exercendo o ofício dele. Ele vai embora quando a vida acabar, quando tiver um chamado maior. E mesmo assim não vai acabar a história aí, entendeu? Porque assim, a morte não é o fim. A morte é o oposto do nascimento, mas não é o oposto da vida. Perfeito. Nós faremos uma live só sobre esse tema. Tá bom. Como você comentou sobre o consultório, eu queria te perguntar o seguinte. Antes, né, no passado muito recente, nós faríamos uma faculdade, ficaríamos em um emprego e pronto. Este era o sinônimo da vida perfeita. Faço uma faculdade, tenho um emprego, né, especialmente aqueles empregos que a pessoa entrava e se aposentava nele, e hoje o cenário é diferente. O aprendizado é constante e eu estou com mais liberdade, até mais opções para desenvolver o meu talento, a minha vocação. Isso tem dado um curto-circuito? O que você tem percebido no consultório em relação a esta exigência de atualização constante? De fazer o download, né? Fazer o download profissional. As pessoas estão muito apavoradas com isso, né? Aquela sensação assim de vou fazer uma faculdade e vou trabalhar até os 50, me aposentar aos 55, que agora é 65. Esse planejamento nunca existiu. E eu acho assim, que a natureza foi muito generosa com a gente de deixar criar essa ilusão, porque, na realidade, nunca houve. Nós, hoje, eu não tenho dúvida que nós estamos passando um momento que as pessoas estão sendo obrigadas a evoluir. Evoluir mesmo, no sentido espiritual, não só físico. Nós até fizemos uma evolução física razoável. Mas, hoje, se a gente pensar bem, a gente está tendo que fazer isso na porrada. E vai ser assim. Porque a gente tinha essa possibilidade, mas a gente se recusava a usar. Nós vamos ter vários recomeços. Por exemplo, quando eu fiz o negócio do livro, eu ali comecei a ter uma outra profissão. Anos depois, por conta do livro, eu comecei a ter uma outra profissão, que era a coisa da palestra, que era a coisa de dar aula em faculdade. Hoje, a gente está começando uma outra, que é um outro tipo de comunicação, que é o tal do curso online, que são as lives. Quer dizer, se você tem um conhecimento, ele tem que se propagar. É uma energia, ela não pode ficar em você. Antes, a energia ficava... por isso que a gente morria mais cedo. As pessoas falam assim, nós estamos vivendo mais por causa da tecnologia. Não é também por causa da tecnologia. É também porque nós estamos nos expandindo. É como se a gente estivesse fazendo o nosso Big Bang pessoal. Você pode ver as pessoas mais interessantes e mais felizes são as pessoas que mais doam, não são as pessoas que retêm. A doação é uma condição humana e as pessoas estão tendo que se abrir para isso. E vem de um mercado que é o oposto disso, que é a tal da competição. Compete, só adoece. É um adoecimento coletivo.
Uma das coisas mais adoecedoras é essa competição animal. Porque, assim, você pode querer progredir, mas você não precisa matar seu colega por isso, né? É, E é. durante muito tempo, as melhores firmas, estou dizendo em termos de resultado material, foram as mais competitivas, as menos humanas. Sim, as Isso mais está opressivas. mudando. Isso está mudando. Quando você fala competitividade, né? Ah, eu não preciso matar o outro e eu também não preciso me matar, né? De Com certeza. trabalhar. Porque Com certeza. essa competição por provar e atingir a meta, porque senão o que vão pensar de mim e eu posso ser substituído, isso também faz com que você se ausente de si mesmo. Com certeza. E eu acho que isso é o que mais as pessoas têm que ver. É muito doloroso ver isso, porque assim, isso traz para você a responsabilidade da sua vida, porque você vai ter que fazer escolhas. Porque não adianta você ver isso, ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas você ficar o tempo todo, tipo assim, ah, mas não vou fazer nada porque eu vou esperar o outro ali fazer. O outro não fará, entendeu? Então, essa crise toda, é a crise que a gente está vivendo agora e que vamos viver, os próximos 2 anos vão ser muito difíceis, vai ser extremamente desafiador. Ou a gente vai assumir que está na hora de rever conceitos, né? Sejam profissionais, pessoais, afetivos, ou a gente vai entrar numa nuvem, num buraco negro esquisito. Vou aproveitar, então, isso que você está dizendo, né? 2 anos muito desafiadores. Agora, Ana, as mudanças estão acontecendo muito mais rápido do que no passado. Com Antes uma certeza. mudança e agora não. Agora não adianta ficar pensando, ah, acho que eu vou aprender a fazer uma live. Não, nós já estamos fazendo, né? Exatamente. Exatamente. O cérebro lida com tanta mudança ao mesmo tempo, porque a gente está vivendo no mundo digital, mas nosso cérebro ainda é analógico, né? Uhum. Como curiosa desta caixa maravilhosa ver esta overdose de mudanças. Ele, claro que vê, de um primeiro momento, com muito medo, porque o cérebro não é a nossa consciência. A nossa consciência, ela é o contrário. Quanto mais você ativa, a consciência vem da expansão. Então, a consciência está absolutamente acostumada a se expandir, né? Hum. Agora, o cérebro não. O cérebro é uma caixinha, né? É onde a consciência habita enquanto a gente está aqui nesse corpo. Mas ela pode dominar o nosso medo. Somente a consciência domina o nosso medo. Porque a gente junta o nosso lado racional com o nosso lado transcendente. É aí que a gente consegue domar um pouco o cérebro como estrutura. Porque o cérebro como estrutura, ele tem duas coisas que ele vai sempre optar. É a questão de reagir para a sobrevivência, e é a questão do medo, e a questão do desejo, satisfações imediatas. Ele é burrinho, ele vive nesses dois modos, medo e desejo. E aí tem um terceiro modo, que teria o terceiro olho, que seria a terceira via, que é exatamente você conectar com essa energia que não está dentro do cérebro, é o que nos olha, é a hora que a gente se vê de fora. Aí é a alma, é a consciência, como cada um quiser chamar. Ana, e aí na prática, como é que eu vou ajudar este cérebro a se adaptar então a tantas mudanças, né? Porque preencher agenda, a gente já está entendendo que não nos leva para uma satisfação pessoal, né? Até quando eu propus a nossa conversa, né? Você vai preferir sucesso no trabalho ou sucesso na vida? Não dá para separar. É que nem felicidade. A gente hoje sabe que as pessoas com maior desempenho são as mais felizes. Não é assim, ah, eu vou ter sucesso para ser feliz. Não, a gente tem que ser feliz para ter sucesso. Agora, felicidade não é satisfazer esses padrões que estão estabelecidos como felicidade. Felicidade é cumprir o nosso caminho, né? O nosso ofício. É saber o que eu estou fazendo aqui e como eu estou fazendo isso, como eu vou caminhar nisso. Essa pergunta me vem a partir daqueles modelos de pessoas que, ao buscarem demais o sucesso profissional, esquecem da vida familiar, Uhum. de si. É neste aspecto. Você acredita que um profissional do futuro mais feliz será aquele que vai conseguir
treinar o equilíbrio, porque não é de um dia para o outro que você equilibra os pratos da vida, né? Mas até que ponto, aí volto para o Eu cérebro, né? entendi o que você está perguntando, mas, por exemplo, não dá. Nós somos o ser humano é um complexo de coisas. Ele não é ou profissional, ou afetivo, ou familiar. Isso é uma loucura que a gente fez, uma dissociação. A gente separou em partes uma coisa que é junta. É que nem assim, ah, é, você não tem como separar, né, esse estado. Nós somos complexos a esse ponto. Então, assim, se a gente não entender que seja na questão profissional, seja na questão afetiva, a gente tem que estar dando esse melhor. A questão de sucesso não é com o resultado material, é se a gente está cumprindo essa condição humana de agregar valores, né, éticos, morais, fazer isso de forma virtuosa, ou seja, todo dia fazer um pouquinho, né? E se a gente vai usar isso tudo para ter uma sabedoria, no sentido de expandir a nossa visão. O que tem que mudar não é se ele vai ter equilíbrio, é se ele vai ter noção de quem é ele como ser humano. O ser humano é um bicho muito grande, é muito grande. A gente não tem noção disso. A gente é um mini Big Bang em expansão, sabe? A gente é uma coisa tão... Eu acho lindo, assim. Eu fico, às vezes, pensando que sorte ter nascido um ser humano, entendeu? Eu acho que é um privilégio. Eu acho que, em alguma escala extra matéria, isso já é um privilégio, que a gente tem usado muito pouco, entendeu? Ana, o seu depoimento me emociona e, ao mesmo tempo, me faz lembrar que você faz parte de uma parcela pequena da população que já está neste pensamento, né? Você já está puxando um trem, ou seja, você já é uma locomotiva que puxa um trem de pessoas que já estão despertando. Você já despertou. Despertar. Né? O despertar. E eu ainda vejo que convencer as resistências é muito ruim. Então, eu prefiro pegar o seu trem do que ainda ficar naquele trem antigo. Uhum. Quando você faz processo profissional e pessoal, me vem aquelas frases de altos executivos que dizem: nossa, eu não vi meu filho crescer, ou eu não vivi minha família. Mas porque a gente também vem de uma crença em que o trabalho sempre foi colocado acima de tudo. E agora nós estamos vendo que isso adoece. Né? Então, eu vejo agora uma quebra de crença tremenda, porque hoje a gente vai aprender isso de uma forma agradável, vai aprender isso de uma forma, né, como eu também vivi uma experiência de excesso de trabalho que levou ao adoecimento. Uhum. Então, Sim. quebrar a crença agora é um processo, como você falou, ok, vamos de pouquinho em pouquinho. Sim, virtuosamente. Isso, virtuosamente, perfeito. E aí, na prática, quando você falou, eu preciso ajudar o meu cérebro a viver todas essas mudanças, o que você recomenda? Isso eu digo desde pausas, né? Ou atividades realmente que vão dar uma trégua para o cérebro. Olha, eu acho que, primeiro de tudo, tem duas coisas que eu acho que a gente cometeu um grave erro. Esquecer dos clássicos, tá? A gente fala muito de filosofia hoje, a gente fala de Nietzsche, a gente fala de Kant, a gente fala e a gente esqueceu, sabe, de Platão, a gente esqueceu de Epiteto, a gente esqueceu de Aristóteles, de Sócrates, que já falavam disso há muito, Há muito, muito tempo. muito tempo. Eles já sabiam disso antes de Cristo. É verdade. É uma loucura isso. E aí não ficou mais moderno ler os clássicos. Que nem também a gente matou os clássicos e aí você mata a sabedoria humana. Porque já tinha um ombro onde a gente podia se apoiar para dar um passo para frente, a gente se recusou. Aquilo eram pessoas quadradas, né? Imagina, eles não sabiam nada, eles não tinham computador, eles não tinham luz, eles não tinham nada. O que eles têm para nos ensinar? Eles têm para nos ensinar o que não era material, né? Perfeito. Então, assim, nós matamos os clássicos e nós matamos Deus, mas eu não estou falando Deus, seja ele qual for.
nós matamos o nosso lado não material. Que isso também, eu digo que isso, para mim, foi ali dos anos 80 para 90 do século passado. Ali eu acho que o capitalismo chegou num tal ponto que o homem acreditou que ele era mais que Deus, mais do que qualquer outra coisa sagrada. E a gente matou mesmo. Tanto que você vê que foram as publicações Deus está morto, que fez muito sucesso. Eu acho que essa falta de conhecimento clássico, de espiritualidade, criou um buraco na humanidade que ela vai ter que dar conta de repor isso aí. Porque sem isso a gente não vai. Perfeito. Acho ótimo quando você comenta sobre os clássicos, né, sobre os grandes pensadores que viveram situações idênticas que nós estamos vivendo. Até em relação ao tempo, que foi o tema do nosso encontro, quando Sim. você nas escritas de 3 séculos antes de Cristo, algumas pessoas reclamando, né, do relógio de sol que fragmentou o dia pedacinho a pedacinho, que é o caso do dramaturgo Plauto. Você fala, nossa, não tinha nem relógio de pulso, as pessoas também não estavam sabendo administrar o tempo. Isso traz também uma... Eu não digo conforto, mas assim, bom, não é só comigo. Este problema não é só meu. Né? E é da humanidade. Que você veja que os clássicos, assim, antes de Cristo. Então, assim, Cristo já veio porque também o pessoal não estava entendendo muito, entendeu? Já veio para lembrar. Eu acho que as lembranças agora estão vindo de outra maneira, porque se Jesus Cristo viesse hoje, ele seria morto na rua como um mendigo qualquer, entendeu? Então, assim, as dicas continuam, porque a gente ainda não entendeu a grandeza de ser humano. Isso, perfeito. Ana, eu queria entrar agora dentro do nosso tempo. Eu posso continuar mais uns 10, 15 minutos? Pode. Posso? Saúde mental. Você já é uma pesquisadora há décadas do assunto. Você me apresentou o cérebro, a saúde mental, de uma maneira muito carinhosa, muito generosa. E depois do que eu aprendi com você, do que eu vivi também como experiência com a síndrome de burnout, eu entendi que falar sobre o que a gente não vê parece que não é digno. E agora a gente está vivendo assim uma ironia tremenda, né? Porque para aquelas pessoas que falam que depressão, ansiedade, burnout, eu não estou vendo, aquilo é frescura, então eu não vou acreditar num vírus também que pode me matar, porque eu não estou vendo esse vírus. Pois é. Isso é uma grande... Eu acho que é a grande vantagem, né? Tipo assim, o vírus, o que não vê, mata. A gente nunca viu um átomo também, né? O átomo é uma impressão, mas eu nunca vi. E a gente é feito disso. Então, é uma loucura. É uma loucura, mas o que a gente não vê é muito maior do que a gente vê. Perfeito. E aí a gente tem que acostumar isso, que o mundo que a gente vê é muito, muito limitado. Perfeito. O que a gente não vê é muito maior do que a gente vê, tá, gente? Se eu tivesse na TV, agora entraria assim uma tarja breaking news. A frase para você levar para a vida, né? Que a gente não é o que a gente vê. Aí, volto a falar saúde mental. Agora parece que todo mundo lembrou que tem cérebro, né? Quando a OMS falar de saúde mental é prioridade numa pandemia, eu lembrei assim, mas quando não foi? Né? Quando não foi prioridade? Você, como psiquiatra, o que você vê de movimento pró-saúde mental? Estamos ainda engatinhando ou já demos um grande passo, especialmente nessa quarentena, para falar sobre depressão, ansiedade e outras patologias relacionadas à saúde mental? Eu acho que a gente está muito atrasado. Para você ter uma ideia, no início da década de 90, a Organização Mundial já acenava que depressão e ansiedade iam ser as grandes epidemias da vida moderna. E está se cumprindo. O prazo, por exemplo, depressão seria a doença mais comum e mais incapacitante em 2020. Nós chegamos em 2020 com essas estatísticas. E isso eu me lembro de uma matéria de páginas amarelas de Veja, em 1990 alguma coisa, ou início de 2000, já falando isso. Então, assim, foi alertado, foi avisado,
mas as pessoas estavam muito hipnotizadas por esse mundo material, tão cheio de novidades, que eu não sou contra, né? Você imagina, por exemplo, um filósofo clássico, vamos botar o Epiteto, que eu tenho lido muito, porque meu próximo livro é sobre felicidade. Oba. Epiteto com uma rede social ia ser uma coisa maravilhosa. Ia ser a gente mostrar a coisa da filosofia, da essência humana, numa dimensão maravilhosa, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que a gente não entendeu que não dá para não saber quem somos, qual é a nossa parte material. Por que eu adoro o cérebro? Né? Você viu que você foi no meu consultório, o cérebro é meu bebê de estimação. Porque ele é a coisa mais sofisticada materialmente que foi construído. E enquanto estamos nesse corpo, a minha consciência habita um pouco ali, sabe? Não é totalmente, mas eu tenho que dar uma casa bonita para essa coisa minha não material. E quem ainda é essa casinha é o cérebro. E é através dele que eu posso ter informação, conhecimento para me acessar. Porque não é só meditar. Eu vejo muita gente assim, eu vejo gente absolutamente insensível meditando, sabe? Do tipo assim, não me atrapalha. Quer dizer, a casa está caindo, o filho está doente, mas tem que meditar com hora marcada. Não é isso. Na realidade, eu preciso de muito conhecimento para que a minha meditação seja um portal para o meu melhor lado. Então, não é só meditar. Porque tem gente que medita muito, mas ainda não entendeu o que está acessando. Não é só para limpar o cérebro, é para realmente me conectar. Eu costumo dizer que o nosso lado não material, pensa no iCloud, na nuvem. Isso. Tá? A gente existe independente, a gente tem uma nuvem, todo mundo tem uma nuvenzinha. Você, quando está materializado, você baixou os arquivos, mas a tua nuvem ainda está lá. Você não baixou todos os arquivos, não. Você baixou uma parte. Se você vai construindo um conhecimento, se você vai amadurecendo, se você vai sendo coerente com a tua condição, vai baixando mais, vai comunicando mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que resgatar essa coisa de conhecimento, seu grande patrimônio. Eu acho que voltar àquela coisa, eu me lembro que quando eu era bem mais nova, os professores entravam na sala de aula, a gente levantava numa deferência, né? Isso. E eu achava aquilo bacana. Eu gostava de admirar uma pessoa pelo que ela sabia, mas não é pelo que ela ostentava. Porque hoje eu vejo muita gente cheia de conhecimento, mas você olha, é uma arrogância. É pelo que eles confiavam. Exatamente. E pelo que se pratica. Conhecimento sem prática coerente não serve para nada. Então, assim, eu vejo muita gente com muito conhecimento, como você falou, tecnicamente, mas aquele conhecimento não gera virtude. Porque a virtude é a prática. É a prática do valor que eu tenho. Não adianta. Eu vejo tanta gente com discurso lindo, mas sem prática nenhuma. Assim, não entenderam nada. É um 7-1. Na realidade, é um 7-1. Né? Eu vou fingir que sou isso, mas eu não sou nada disso. Então, assim, observe as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas falam. Perfeito. Ana, antes de partir para a conclusão, você comentou sobre a meditação e o que eu vejo, né, nesses últimos meses, muita gente buscando atalhos, nem remédios. E a gente sabe que o remédio não vai resolver nada. Né? Em muitos casos, remédios são fundamentais, mas mesmo aqueles casos que precisam de remédio, existe uma outra parte também para você fazer. Você comentou de meditação. O que você recomendaria também para a gente dar uma organizada, né, nesta casa chamada cérebro? É mais pausa? É menos atividade? O que você recomenda? Dormir bem. Dormir bem. O cérebro é uma máquina que ele precisa se reabastecer todos os dias. Não tem como. Então, essa coisa assim, não, mas eu durmo 3 horinhas e fico bem. Não fica. Não vai ficar.
vai bater. É um carro que vai bater no poste. Então, assim, não tem, isso é inegociável. Muita água, mas não é água com gás. Eu estou vendo gente falando assim, que água com gás tem muito sal. Por que é muita água? Não é porque todo mundo fala. Porque o cérebro precisa de sangue. E você só tem sangue com água rodando. 90% do sangue é água, é líquido. Entendeu? Então você precisa fazer essa máquina girar. Escolher melhores informações, se nutrir de boas informações. Porque somente as boas informações geram conhecimento. E só conhecimento leva a sabedoria. Sabedoria é eu poder separar o que me faz bem e o que não me faz bem. Se eu não tiver sabedoria, eu continuo sendo gado, né? E relaxar, mas relaxar não é dormir, porque eu dormir é aquilo. É simplesmente você fazer da tua meditação uma hora que você tem certeza que você é mais do que aquele corpo que está deitado meditando. Eu faço uma meditação que é baseada não em limpar a cabeça. Eu começo pelo batimento cardíaco, porque a primeira coisa, antes de qualquer coisa, num corpo, nasce o fragmento do que vai bater, do que é o coração. Tanto que um bebê com dias, o coraçãozinho está batendo, não tem cabeça, não tem perninha, não tem nada. Então, ali é a semente da vida, a pulsação. É ali que forma o campo eletromagnético que vai te definir. Eu sempre passo da pulsação e aí chega uma hora que o corpo todo vira uma única pulsação. Nessa hora, eu tenho certeza que eu não sou matéria. É uma coisa que expande o tempo inteiro. Eu peço às pessoas que façam essa experiência. Concentre-se no seu coração e deixa o sangue e essa pulsação ir tomando todo o corpo. Vai ter uma hora que você já... Pode ser deitado, não precisa ser sentado. Vai ter uma hora que você já não sabe quais são os limites do seu corpo. Aí você vai ter certeza que você é mais que isso e aí tudo vai ficando bem menos importante. Nossa, perfeito. Esse exemplo que você deu do coração, ele realmente, eu já vou viver, experimentar hoje. Uma grande amiga que está grávida, ela me mandou outro dia o videozinho do ultrassom da bebê dela e realmente não tinha nenhuma parte assim formada, mas tinha lá uma massazinha. Aquele coraçãozinho. Nossa, emocionante. Não, e a gente sabe hoje, por exemplo, o teu campo eletromagnético, que nós todos temos, né, que faz parte do mundo físico, ele nasce a partir do coração. O meu coração parte primeiro para te identificar. Parte da nossa intuição tem a ver com esse campo que vem do outro. A pulsação é muito maior. O campo magnético que emana do coração é muito maior do que emana do cérebro. Olha, gente, pensa. É razão e emoção. Razão e emoção. O que é esta mulher que apareceu na sua timeline neste Dia Internacional do Trabalhador? Ana, por conta do nosso tempo, eu queria fechar então essa nossa conversa, lembrando quem chegou agora, que depois vai ficar tudo lá no YouTube, Isabela Camargo Real, e que a doutora falou mais cedo, que antes dela ser uma autora de best-sellers, ela ouviu uma grande negativa. E ela não desistiu, vendeu o único bem que tinha e tocou o barco. E hoje, doutora Ana é autora de vários best-sellers e já vendeu mais de 20 milhões de livros. Então, imagina se aquela situação tivesse sido uma paralisação. Queria, então, com essa experiência, Ana, olha, meu coraçãozinho está aqui, ó, pulsando por você. Queria que você, então, suas considerações finais a partir dessa sua experiência, o que você diria para quem está com o coraçãozinho apertado pelo que vai acontecer com o seu emprego, ou para aqueles que já perderam e precisam recomeçar? Primeiro, se não tem um movimento de fé, tenha. Porque fé é acreditar no que eu não vejo. E a maior parte da vida a gente não vê. Né? Isso. Então, tenha fé, porque assim, nenhum ser humano é desprovido de talento, e esse talento, se você acreditar nele, ele prospera. Não tem como. É como se fosse um movimento de expansão
da tua capacidade. E eu estou muito feliz de estar podendo falar com você hoje, porque é o dia do trabalho, que para mim é o dia do ofício. Eu sempre disse que todos os meus dias de trabalho eu passo trabalhando. Eu não posso atender porque o consultório está fechado. Mas eu ou estou escrevendo, ou estou me preparando para alguma coisa, porque a melhor maneira de homenagear o trabalho é eu fazendo o meu melhor. Então, assim, não tenha medo, porque mesmo que você ainda não saiba nada, existe uma coisa chamada intenção. Quando a nossa energia da intenção está certa, se eu quero muito fazer uma coisa bacana, se eu quero muito dar sentido à minha vida, contribuir com as pessoas, mesmo que você não saiba, a energia da tua intenção te leva. Não tem como, não tem como. E tudo que você faz com uma intenção muito forte se eterniza. Vira eterno, vira eterno. Por exemplo, o que vai ficar de eterno? As coisas que tiveram uma intenção muito forte. Muito forte. O resto passará. Com certeza passará. Então, assim, vai com medo. Se tiver medo, vai com medo. Agora, se puder ter coragem e fé, aí é imbatível. Ana Beatriz Barbosa Silva, 1000 vezes obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, minha querida. E assim que acabar esse momento, né? A gente vai estar junto lá no lançamento do teu livro. Com certeza, e eu estarei no seu. Vai ajudar muito as pessoas repensarem o tempo, mesmo sem essa confusão toda. Ele agora vai vir numa hora que vai ser melhor ainda. Nada acontece mesmo, por acaso. Na hora certa, dá certo, que tiver que dar certo. Se você que está aqui acompanhando ainda não segue a doutora, eu mega recomendo. Ana Beatriz Barbosa Silva. E dê um Google depois para ver os títulos dos livros dela. Qual que você tem mais carinho, Ana? Curiosidade, assim. É difícil falar. É a mesma coisa que o filho que você mais gosta, né? Eu sempre acho que é o próximo. Mas, assim, carinho. Acho que o primeiro, Mentes Inquietas, porque teve esse grande desafio de que não ia dar certo e que eu nunca mais ia escrever. O Mentes Perigosas, eu não queria, foi o único que eu não queria escrever. Ele se impôs a ser escrito, era para ser eu, não tinha jeito. E ele me mostrou tantas pessoas bacanas, através de falar de gente tão ruim, eu conheci pessoas maravilhosas, então sou muito grata. E estou escrevendo agora de felicidade, que eu estou adorando escrever. Que eu estou adorando. Vou guardar. Ana, 1000 vezes obrigada. Coração absolutamente em sintonia com o seu. Até a próxima, querida. Fica com Deus. Que linda! Nós ouvimos, então, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma mulher fantástica que nos trouxe muitos insights, muitos conhecimentos. Doutora Ana Beatriz tem uma agenda super, super cheia. E graças, então, a este momento que nós estamos vivendo, consegui um pedacinho na agenda dela para compartilhar com você novas ideias, novos conceitos, novos pontos de vista, para a gente olhar para o futuro do mercado de trabalho com olhos mais positivos. Só assim a gente vai poder viver numa sociedade mais inclusiva, diversa e abundante. Nós ainda temos mais um encontro hoje. Às 7h30, eu terei a conversa com Carlos Wieser, um grande empresário que já inspirou muitas mudanças, outros executivos, e está com um livro novo que eu tenho certeza que você vai gostar de saber. Então, às 7h30, eu volto para conversar com você. Mais uma vez, obrigada pela confiança e pelo seu tempo. Até mais tarde.